Muito obrigada pela presença amiga das companheiras, que muito bom nós estarmos aqui. Então, vamos iniciar nosso trabalho com perguntas. É muito importante. Eu entendo que perguntar é importante, porque a gente responde, às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar, e é importante. Beatriz, qual é a pergunta de hoje? É dos estudos, da pesquisa? A pergunta é sobre sonho, Araci. Eu tenho um sonho recorrente com água, com peixe. Esses dias até sonhei que eu estava nadando com jacaré, mas eu não tenho medo. Eu não tenho assim, é muito tranquilo. Águas tranquilas, águas cristalinas. E é engraçado que é sempre quando eu me coloco numa posição de trabalho. Ao dormir, eu faço uma mentalização e que eu me coloco à disposição a um determinado trabalho. E aí eu sonho com água, sonho com peixe. E eu lembro claramente disso durante o dia ou alguns dias. E eu falei assim, mas caramba, o que será que isso significa? Busco na internet algumas explicações, mas não satisfaz, entendeu? É Não, muito vai. superficial. Você já evocou os espíritos das águas, os elementares das águas para trabalhar com você? Não, especificamente não. Interessante. Você já convidou os espíritos do reino dos animais para trabalhar com você? Não, de modo geral, os elementais, assim, mas assim, eu não especifico, não, de modo geral. Então, o que nós médios precisamos fazer? Todos, não só você. De ordem geral, todos os médios devem fazer uma prece a Deus, a Jesus, aos espíritos responsáveis e evocar, pedir permissão que os espíritos das águas venham trabalhar conosco. E os espíritos das águas, é imenso esse trabalho, porque os espíritos podem ser das águas, dos rios, das fontes, das cachoeiras, podem ser da chuva. Então, todos os elementares que trabalham na formação das águas, eles têm um trabalho muito grande, eles fazem limpezas, como a chuva, as tempestades fazem limpezas no ar. Quando eles estão trabalhando, é uma limpeza muito grande que ela é feita. Mas é preciso que você se coloque à predisposição para que eles venham te ajudar. Quem dirige os elementares é sempre uma alma humana. Então, todo dirigente dos elementares é um humano, que dirige e orienta qualquer elementar, tá? O elementar do fogo vai ter os humanos, o elementar do ouro vai ter os humanos. Todos os elementares têm um espírito humano superior a eles, que os dirige e que os orienta. E, de ordem geral, eles estão sobre a nossa responsabilidade, porque nós, humanos, somos superiores a eles, e eles são elementar. Então, eles obedecem qualquer ordem dada por um humano. Por essa razão é que eles trabalham em ordens negativas, ordens positivas, trabalham no fluido de cura, trabalham no fluido de destruição. Por quê? Porque eles estão à ordem dos humanos, todos os elementares, das plantas, das flores, do reino dos animais, da soja, do milho, tudo. Qualquer elementar que ele trabalha, ele está sob a guarda de um humano. Eu gostaria que você evocasse para esses trabalhar com você em qualquer lugar. Entrar essas falanges de elementares das águas, onde eles vão fazer limpeza onde você vai, vão higienizar, vão restaurar. Então, tem médios que têm uma equipe de cachorros que vão com eles. Você já leu a obra de André Luiz? Que eles entram, Algumas. que eles entram com os cachorros para fazer socorro, tem vários animais socorristas. Agora, eu já vi vários médicos, mas você pode ter uma falange de
como que você fala? É de jacaré? O que é que você que aparece? Não, assim, é que eu sonho com peixes, e aí agora, recentemente, com jacaré, eu estava nadando Então, com jacaré. você imagina você, se você tiver uma falange de jacaré, e você está prestando um socorro, só deles ficarem quietinhos ali na beira do rio, ninguém vai mais fazer arte, entendeu? Todos os espíritos vão ficar olhando para o jacaré e eles ficam tudo olhando. É apenas uma posição, igual os cachorros. Os cachorros também não atacam no mundo dos espíritos. Mas a presença deles intimida. Intimida no trabalho socorrista. Não sei se você está me compreendendo. Sim, Né? sim, Tem pessoas que têm onças, tem outros que têm cavalos. Cada médio tem uma característica de um reino dos animais. Cada um trabalha com o reino que lhe é favorável. Como se diz assim, vínculos do passado. Um médium que ele vem do Egito, ele pode trabalhar com os gatos, ele pode gostar de gato, porque lá era reverenciado os gatos, então ele passou várias reencarnações com esse processo de amar os animais. Então, gato, cachorro, papagaio, tudo. Tem uns que trabalham até com as formigas, então depende da capacidade do médium, ok? Eu diria para você que eu os convocasse, pedisse para os espíritos protetores para que você estivesse com eles. Como organizar a sua equipe? Está no livro Nosso Lar, falou Eli, que trabalham. Quem lê o Nosso Lar vai encontrar todo um trabalho que é interessantíssimo de socorro, em que os animais se fazem presente. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Era assim, eu gostaria. Então, assim, a gente sabe quando para sair de casa faz uma preparação, pede sempre proteção para qualquer ambiente e tal. E sábado eu saí para tomar um café, agora tá melhorando o tempo e tal. Aí uma amiga portuguesa, vamos lá em casa, vou fazer o café. Eu fiz um bolo, falou para Magali que tem bolo, eu corro. Adoro comer bolinho. Aí cheguei lá, tinha mais umas 4, 5 amigas, e uma delas me olhava assim, e na hora eu percebi que tinha uma coisa errada, e não deu tempo eu já tinha montado a equipe, mas ela virou e falou assim: Você. Eu sei que você quer falar sobre meu marido que faleceu. Eu falei, eu não quero falar nada. Eu vou me comprometer, né? Não sei qual que é a. E graças a Deus eu tive essa postura assim, ficou leve, tudo tal. E aí depois ela me comentou que ele falou para ela alguma coisa assim, né? Ó, eu tô vivo e você vai ter a certeza disso. Ele faleceu de câncer faz 6 meses. Eu nem conhecia essa pessoa. Aí eu fiquei olhando para a cara dela, foi ótima a conversa. Num certo momento eu fiquei bem pesada, mas já, né, tanto tempo de estudo, a gente já tem que saber como sair dessas situações e ficou tudo bem. E A hora você que eu cheguei em acha que casa, aquele peso era o espírito comunicante do marido dela? era, era porque ele começou, meu braço começou a cair e aí eu falei, ué, eu não tô com nada, nem dor eu tava, né? Aí meu braço não levantava e eu comecei a segurar o braço, olhei para ela e ela, aí ela ficou contando todo o problema que ele teve antes de falecer e tal. Aí eu conversei um pouquinho, aí falei, se você se interessar por esse assunto, tem livros leves que eu posso e tal. Aí saí de lá e vim conversando comigo, falei, gente, por favor, equipe, me prepara melhor aí, para eu não Não, chegar nesse. não, isso é uma necessidade, é uma pesquisa para você, Marcela, porque veja bem, você estava preparada, mas É. o espírito, ele queria falar com a mulher dele, e ela queria falar com ele. Então, ela sentiu essa predisposição do espírito aproximar dela ali, sentiu que você tinha essa capacidade, ela, a intuição dela. Agora, você se saiu muito bem, você rebolou a cintura, acabou sendo ter que socorrer esse espírito. Tenho certeza que você chegou na sua casa, você foi socorrer, foi encaminhá-lo e foi levá-lo para uma colônia espiritual. Essa é É. uma postura correta. É isso mesmo que nós, médios, sentimos. Isso que você está sentindo aí, qualquer médium sente. Não é você só.
Qualquer médico que vai visitar uma pessoa doente, um parente, um amigo, e que tiver uma pessoa desencarnada ali, o médium vai sentir. A pior dificuldade é um espírito recém-desencarnado. Recém. Esse espírito com um dia, 2 dias, uma semana, o médium sente todo o mal-estar do desencarne. Se o médium não tiver aquela postura de segurança da sua mediunidade, ele, na hora, ele tem um impacto dos fluidos do desencarnado. E esse processo é um dos processos, no meu entendimento, mais difícil. Mais difícil. Porque ele está muito preso ainda na matéria, a densidade perispiritual, e o médium vive aquela impressão em que ele tem no momento da morte. Mas o médium fica calmo, deve ficar tranquilo, sereno, chamar a sua equipe de trabalho, pedindo a desintegração daquele fluido para que ele possa socorrer. Então, sempre precisamos tirar o fluido que está em volta da entidade. Mas, de ordem geral, o que os espíritos aparecem com menos fluido é quando eles já começam a compreender a vida após a morte. Mas o recém-desencarnado por exemplo, de um ataque cardíaco, o médium pensa que ele vai morrer. Se for uma dor de parto, o médium também acha que ele vai ter a dor de parto. Se a cabeça dele estiver rachada com qualquer coisa, ele vai sentir essa dor impactante na cabeça. Então, o recém-desencarnado, que a gente vai socorrer, como falamos assim, desastres, mortes violentas, nós sentimos esse impacto. E se torna diferente, por exemplo, um espírito que ele morreu dopado, com a morte, assim, tomando muita medicação, muito remédio, então ele não acorda, ele nem dorme, ele fica naquele estupor, e ele também, desencarnado, ele chega com a impressão daqueles últimos instantes em que ele estava lá, então, aquele mal-estar que ele sentia ali, ele revela para nós, e o médium sente de uma maneira física o impacto do desastre, o impacto da perda da memória. Quase todos os espíritos que vêm próximos de nós não têm memória, raramente, porque ele morre, nesse morrer, ele tem aquele sono profundo. Então, quando o médium desperta a memória dele ainda é turva. E o esquecimento da vida que ele estava aqui, o enrolar, ele não lembra mais do nome dele, quem ele foi, ele tem sensações, ele tem lembrança, mas ele não tem o RG dele, ele não sabe o nome dele inteiro, porque no momento da morte, nós começamos a enrolar para o perispírito todas as lembranças físicas. Então, nós vamos tirando a lembrança do corpo físico e passando para o perispírito. Então, esse processo de passar tudo isso para a alma levar com ela, quando ele desperta nessa impressão ainda muito próximo da morte, ele não tem essas lembranças tão fáceis. Só depois, num acordar mais longo, que ele refletir, aí ele poderá ter essa lembrança mais adequada. Então, médiuns na incorporação pode ter essa situação de perda de memória, do Alzheimer, sentir a dor cardíaca, sentir uma operação inteirinha, que o espírito está ali, pode sentir a dor do parto com uma intensidade muito grande, pode ter a impressão da criança que nasceu, pode haver uma incorporação de algum espírito, pesquisei e vi, que a alma desencarnante, ela morreu no estado ainda em que ela não teve o neném. E os espíritos precisavam que ela tivesse uma incorporação para que ela se libertasse daquela criança, porque ela morreu e a lembrança dela ainda era de estar grávida.
Então, ela não se libertou daquela entidade do espírito que estava junto dela. Então, no processo de incorporação, o médium reviveu com ela até o processo dela realmente fazer o processo do parto, retirar a criança, que ela viu que foi retirada, então, libertou ela totalmente o perispírito daquela lembrança. Então, o médium pode ter sensações interessantíssimas, como pesquisa. Como pesquisa, o médium deve ver como pesquisa. Estou falando isso porque isso é um processo muito natural, quando nós estudamos e compreendemos isso, ok? Eu vou contar uma pesquisa para vocês também, que é muito comum. Então, o espírito, em outra vida, ele foi homem. Ele foi homem, então ele teve uma vida como homem, viveu, e como homem ele deixou obsessores. O homem briga mais, é mais briguento, mais malcriado. E nesta encarnação, nasceu como mulher. Interessantíssima a posição do espírito. Porque quando ele chega perto da médium, que hoje ela é mulher, mas que ele a conheceu como homem. E lá, aquele homem machão, durão, dono de tudo. Então, às vezes, o médium, ele sente no espírito que ele dá risada do médium hoje como mulher. É como uma fraqueza. Porque aquele espírito masculino brigava, né? Aí ele olha, ele agora num corpo de mulher, então ele vê aquilo como uma fraqueza. Mas o médium tem que se tornar calmo, tranquilo, mesmo que o outro espírito vai ridicularizá-lo, vai falar, nossa, agora você é uma mulherzinha, agora você está numa situação. Mas o médium tem que ficar com a sua postura e continuar conversando com o espírito, falando com o espírito de uma forma bem natural. Então, nós temos, assim, experiências de manifestação dos espíritos que elas se tornam de avaliações bastante interessantes. Bastante, como parto, como reconhecimento dos espíritos. E os obsessores, todos os obsessores, são espíritos familiares. Todos. Todo obsessor é um familiar. Quando que o obsessor não é familiar? Quando ele é contratado para nos prejudicar. Porque ele recebeu presente, porque ele foi enviado. Então, é aqueles famosos trabalhos feitos. Trabalho feito, a magia, a feitiçaria, se foram contratados para fazer o mal. Foram convocados para fazer. Aí eles não são familiares diretamente ligados a nós, apenas aceitar o serviço, aceitar aquele emprego, aceitar o presente, aceitar o que deram a eles. Ele não tinha mesmo o que fazer, então ele aceita para ter uma ocupação. Mas os nossos obsessores, familiares de vida passada, eles ficam mais à espreita. E é os que mais nos prejudicam. Por quê? Porque, às vezes, a nossa guerra foi de herança, foi de dinheiro, foi de terra, foi de ouro, foi de coroa, foi de poder, foi de políticos. Então, esse obsessor nosso, ele está vinculado às nossas vidas passadas. E aí ele sabe o que somos, o que fizemos, o que realizamos, o mal que o fizemos. Então, a necessidade do médium, quando ele encontra numa incorporação o seu obsessor ferrenho, ter calma e serenidade para pedir perdão, dar o perdão, trabalhar neste fluido para a desintegração deste passado, é o médium que tem. Porque o espírito já vai fazer 100 anos, 200 anos, 300 anos, 400 anos, que ele está envolvido com aquela ideia obsessiva de vingança. Ele só tem aquilo. Então, se o médium incorporante não desintegrar, não solver
não desmagnetizar aquela onda, pensamento, em ciclamento. Porque as ideias, quando elas ficam paradas, elas ficam em ciclamento. E o espírito não para, aquilo volta e volta e volta na sua memória. Então, o médium tem que desintegrar simultaneamente todas as ideias, toda a perturbação do espírito, a raiva, o ódio, a vingança, o desamor, a impiedade. Porque ele traz calcificado nele, endurecido. Então, e se você levar para uma colônia espiritual, esse espírito endurecido, eles vão te mandar de volta. Vão mandar de volta. Porque imagina você, Beatriz, você dirige uma colônia espiritual e todo mundo lá está rezando, todo mundo está estudando, aí eles pegam e mandam para você 10, 15, 20 espírito endurecido, que não obedece ninguém, não obedece portão, não obedece porta, quebra tudo, vai fazer na arruaça. Você, como dirigente daquele local de paz e de harmonia, você aqui não é lugar desse espírito. Aquele médium fez errado. Ele tem que fazer o serviço direito, porque não sou eu responsável por esses espíritos. Eu sou responsável por uma harmonia. Então, veja bem, os espíritos têm que ter lugar para ser levado. Como que nós vamos levar onde tem criança? E levar espíritos bandoleiros, assassinos, hipócritas. Então, a pessoa tem que saber onde está mandando. Não é assim, ai, meu protetor, leva. Não, isso não existe. Isso não existe. Médium tem que saber, leva para uma colônia especializada neste atendimento, com aquela capacidade. Porque ali, espíritos que têm capacidade de entendimento vão auxiliá-lo no seu crescimento. Pergunta, Beatriz. Mesmo que essa colônia não seja sua? Sim. Não é necessariamente, vamos supor que você não tenha uma colônia espiritual para assassinos, vamos colocar assim. E você, de uma forma ou outra, acaba sendo envolvida com o espírito de uma violência, de um assassinato. O que você vai pedir à sua equipe de trabalho que o leve para uma colônia correspondente à sua qualidade fluídica? Vamos colocar mental e espiritual do espírito. Porque você fala, leva para a minha colônia. Se a sua colônia lá só tem criança, e lá se só tem velhinho, e lá se só tem biblioteca, o que você vai fazer com a alma dessa, altamente embrutecida? Ele está no lugar errado. Não sei se você está me entendendo, Beatriz. Entendi. Sim, estou entendendo, sim. Então, é necessário, igual o espírito está doente, está canceroso, está trabalhando com os espíritos cancerosos, leprosos, tudo machucado. Você não vai pegar esses espíritos e levar eles lá num parque lá, porque não é o local deles, precisam ser hospitalizados. Precisa refazer o seu perispírito, precisa refazer a sua pele, precisa tirar toda aquela emanação fluídica ainda do câncer. Então, é um trabalho gigantesco das equipes médicas. O que diferencia tratar de um espírito que quer estudar, que quer fazer uma faculdade, que ele quer se ocupar de plantas, que ele quer fazer uma pesquisa de soja, quer fazer uma pesquisa de milho. É diferente de atender uma pessoa cancerosa, leprosa, aidética. Não sei se você me entende. Nós temos que dar especialidades no nosso atendimento aos espíritos. Eu estou entendendo. E aí eu faço esse trabalho de condução uma única vez ou não? Várias vezes, até que eu perceba, eu sinta que as coisas se acalmaram, Sim, e meio que voltou as coisas para o eixo. Para o eixo. É o mesmo processo, são os espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros, espíritos que gostam, por exemplo, de te levar à falência. Às vezes você tem um grupo de 400 espíritos que trabalham num conjunto para te levar à falência. Então, não significa que você tirar um, ainda falta
399 espíritos para você tirar. Entendeu? Então, não é assim, mas, eu já fiz, Não, você não tem ideia, a não ser que você pergunta para o seu protetor e fala assim, meu protetor, esses espíritos que querem me levar à falência, eu finalizei esse trabalho ou ainda tenho mais espíritos para socorrer? Então, o protetor, o instrutor do médium, é que vai dar a resposta precisa para ele. Por exemplo, a Marcela, se ela ficasse assim, meu instrutor, meu orientador, esse espírito, ele foi encaminhado, está tudo certo com ele, ou eu ainda preciso socorrê-lo? E o protetor vai responder, está tudo certo, mas você ainda precisa levar ele no trabalho da prece em tal e tal lugar, porque ele ainda precisa de maior atendimento. Quer dizer, quem que orienta o médium? É o instrutor. É o espírito protetor. Por isso que o médium tem que ter essa necessidade de diálogo com o seu protetor. Sempre. Sempre perguntar. É importante perguntar. Que o médium faça isso. Nós não fomos, assim, a nível de doutrina espírita, acostumados a falar com o nosso anjo da guarda. Mas se nós pegarmos a obra básica, os anjos guardiões, os espíritos protetores, são os que encarnam junto com o médium para dar toda assistência. Os melhores espíritos para orientar, por exemplo, a casa, o neto, os filhos, são os espíritos familiares. Porque o espírito familiar, do avô, da avó, do irmão, que ele já se desenvolveu, ele conhece a família. Ele sabe todos os erros da família. Então, ele vai falar certinho, porque ele está vinculado à família. Não sei se você me entende. Então, os espíritos familiares orientam as famílias. Os espíritos superiores, eles dão uma ordem mais generalizada, mais sutil, mais grandiosa, vamos dizer assim. Então, esses espíritos que às vezes são próximos dos médios, que às vezes são os pretos velhos, caboclos, mãe velha, são orientadores, são mais vinculados às orientações. Pai, mãe, irmão também. Essas almas, quando estão boas e preparadas, são espíritos ligados diretamente à família. Então, isso é importante que o médium tenha essa colocação. Quer perguntar da família? Pergunte ao espírito familiar. Quer ter uma resposta assim, dinâmica da mediunidade? O espírito instrutor da mediunidade. Quer uma resposta mais da sua vida, do seu compromisso? É o seu anjo guardião. Então, nós conversamos com nossos espíritos de acordo com a nossa necessidade e orientação de cada um. Então, vamos orar. Vamos fazer uma súplica para a gente, na hora de desencarnar, estar com a missão cumprida. É isso daí. Então, vamos lá. Respira. Harmoniza a tua alma. Nós vivemos dentro do hálito divino. As emanações do Criador. As partículas divinas de Deus, elas caminham pelo universo. Ele emana essas partículas e a criatura, desde o micro do macro, aonde ela puder absorver as partículas do Criador, ele acrescenta na sua alma essa partícula divina. Porque nós somos a criação de uma partícula divina do Criador. E quando nós oramos e nós absorvemos, buscamos essa partícula, ela integra-se na nossa alma. É a fé, é a esperança, é a caridade, é a bondade. Então, nós rogamos neste momento ao nosso Criador permissão
para trabalhar, para urir do grande fluido cósmico universal todas as partículas necessárias para o nosso trabalho. Rogamos às energias solares que neste momento os espíritos superiores do Sol, essas emanações constantes solares, nós possamos absorvê-las para nos trazer saúde, equilíbrio. Buscamos as energias lunares dos espíritos protetores do planeta Terra, dos guardiões do planeta Terra, que eles possam proteger a Terra, mas também uma partícula deste amor a nos proteger também. E rogamos, templo onipotente se abra, abre esse foco de luz e de esperança sobre nós. E rogamos ao grande Mestre Jesus, que as suas emanações, que seus fluidos possam chegar até nós, seus raios de amor, todas essas partículas que nós somos capazes de assimilar das emanações do Cristo, de toda a grande ordem cristã, de todos os trabalhadores. Rogamos aos grandes espíritos que nos enviem neste momento o auxílio. Pedi neste momento aos anjos, aos arcanjos. Pedi ao anjo Gabriel, Rafael, Natanael, Uriel, Maria Santíssima, todos esses grandes espíritos. Pedi que essas emanações venham até nós e que nós possamos assimilar. Dê uma ordem ao perispírito, dê uma ordem à sua alma, diga à sua alma, você, para você mesmo, eu quero aurir as energias superiores. Eu quero, eu preciso dessas energias para me modificar, para transmutar na minha alma, no meu perispírito, no meu duplo etérico, no meu corpo físico. Peço que essas energias reinantes eu possa assimilá-las para me tornar mais forte, mais corajoso, corajosa, mais dinâmica. Coloque essa força dentro de você. Peça a energia da humildade. Respire e puxe a humildade para você. Puxe a abnegação. Puxe a ternura. A afabilidade, a doçura. Peça que os espíritos superiores possam te enviar como um raio, como onda, que vai te tocando, te transformando, modificando, trazendo toda essa força necessária para você cumprir a sua missão. Diga para a sua alma: quero cumprir a minha missão. Quero retornar para ver todo aquilo que deixei escrito. Quero rever
a minha programação. Rogo ao meu anjo guardião, rogo ao meu instrutor, rogo ao meu espírito familiar, rogo às minhas equipes de trabalho, que eu possa receber as instruções, as orientações, que eu possa ir para as grandes escolas, que eu seja levado para estudar e compreender o meu legado da espiritualidade, o compromisso com a minha mediunidade. Quero, Senhor, nesta reencarnação, cumprir com galhardia, com conhecimento, com a ética, com a moral, com os bons costumes, o que eu vim fazer sobre a terra. Que eu não esqueça que a minha equipe de trabalho me auxilie a passar pelas perturbações, pelas provas, pelas pesquisas, pela necessidade do meu aprendizado. Rogo a vidência, rogo que eu possa ouvir, rogo pela minha sensibilidade, rogo pelo meu análise, Senhor, que meu julgamento em relação a mim e à minha vida possa ser claro, que a minha alma possa entrever, que eu seja levada, auxiliada e amparada através do meu anjo guardião, as minhas equipes de trabalho. Rogo-te, Pai amado, que através do Espírito de verdade, o Espírito instrutor da doutrina dos Espíritos, possa me auxiliar como médium, para que eu possa ensinar e orientar ao meu lar. Peça para você êxito para ensinar a sua família, porque os espíritos reencarnantes no seio da nossa família são nossos familiares, são pais, avós, tios, bisavós. Estão retornando para o nosso lar. Então, pedi a você clareza, conhecimento para você realizar. E neste momento eu rogo, evoque a sua equipe de trabalho. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, eu evoco a minha equipe de trabalho. Revoco todos os meus protetores, toda a minha equipe que trabalha. Evoco, Senhor, os meus elementares. Evoco a minha equipe das águas. Chamai a vossa equipe das águas, as águas dos mares, as águas dos céus, as águas dos rios. Chamai-os da fonte. Pedi que venham esses espíritos trabalhadores das águas para te auxiliar.
Rogai aos espíritos da terra, que eles venham com essa força da terra, com ferro, com cálcio, com manganês, com os potássios, com todos os minerais importantes para nós, quer para o corpo físico, quer para a nossa alimentação. Peça aos espíritos da terra produtividade. Peça para eles produzirem, multiplicar os grãos, para que não nos falte o alimento. Peça que multiplique a nossa comida, que eles tirem da mãe terra, da terra, todos os meios de alimentação, para que nós, humanos, possamos nos alimentar todos os reinos necessários que convivem com os espíritos elementares da terra, que vivem do trabalho dos espíritos elementares, como as terras raras, como as terras de cultura, como as areias, como as terras. Todos eles trabalham constantemente para nos trazer o equilíbrio da vida. Evocai os espíritos dos ventos. Evocai os espíritos do vento norte, vento sul, leste, oeste. Pedi que os espíritos elementares do vento possam te auxiliar a desintegrar todas e qualquer vírus e bactérias no ar. As formas, pensamentos negativas, os desamores, os desafetos, as desuniões e a discórdia. E peça aos ventos. Meu amigo vento, eu os evoco para que nós levamos a mensagem de amor e paz. Vamos divulgar o bem. Vamos divulgar a bondade. Vamos divulgar a meiguice. Vamos divulgar o trabalho, o crescimento. Vamos levar a fé, a coragem, a abnegação, a luta, o trabalho. Todos os elementares, eles ouvem a nós humanos. E aquilo que nós pedirmos com a nossa alma e o coração, assim o será feito. Pedi aos espíritos do fogo, dos espíritos elementares, etéreos, que fazem um trabalho de alta limpeza, de alta combustão. Essa limpeza do fogo que nós vemos aqui, que tudo derrete, que queima, que esteriliza, que limpa e transforma em cinzas. Da mesma forma, os espíritos elementares do fogo podem queimar o ódio, podem queimar os desamores, podem dissolver as correntes. Tudo que estiver cristalizado, calcificado, empedrado, tudo isso eles limpam em alta temperatura. Faz parte da natureza a desagregação da matéria, que ela seja má ou perversa, para que esta matéria, em grande profusão de energia, possa se tornar translúcida, como um diamante. Como um diamante.
é o escuro para o claro. Tudo aquilo que nós trabalhamos em altas temperaturas, elas vibram e trabalham e levam à luz. À luz. Então, é importante solver o mal e transformar em energias luminosas. Peça aos vegetais. Evocai o reino dos vegetais. Pedi que os vegetais venham para te ajudar. Trazer tudo para crescer. Mentaliza tudo que é vegetal crescendo. Suas flores, suas plantas. Tudo o que você tem de vegetal. Abençoa aquilo que você se alimenta. Abençoa o arroz, o feijão, as abobrinhas, as batatas. Abençoa tudo esse seu alimento. Peça que o reino do vegetal seja próspero, pródigo, e que venha trazer o alimento para todas as criaturas. Que nós sejamos saudáveis. Peça ao reino dos animais que eles também prosperem. Você que se alimenta do reino mineral, do reino animal, abençoa esse reino. Peça que cresça em abundância, porque nós somos viventes da terra. Ainda vivenciamos a vida no reino dos animais. Então, abençoa o reino dos animais. Abençoa o reino dos homens. Pedi agora que toda essa equipe humana que te auxilia, que vem de sucessivas e sucessivas reencarnações, por onde você viveu, por onde você passou, as músicas, a vida. Pedi que essa sua equipe de trabalho venha ao teu redor e te auxilie para que você possa crescer. Pedi agora a Deus, aos espíritos superiores, que você possa formar a sua colônia espiritual. A sua colônia é formada pelo seu desejo, pela sua vontade. Então, mentalize a sua colônia espiritual. Mentalize que ela possa atender as crianças, os velhos, que haja hospitais, que haja todos os meios de ensino, aulas para preparar os médiuns, aulas para os artistas, para os músicos, para que todas as criaturas possam se melhorar, para reencarnar-se com dignidade e honra. Peça que você possa atender a sua família desencarnada e que ela possa estudar e se preparar antes de retornar. Antes. É você que tem que pedir. É você que tem que rogar. Porque é você que prepara os reencarnantes da sua família. É você que vai fazer deles nobres e justos. No livro dos Espíritos se pergunta: eu posso pedir que nasça um bom espírito? E os espíritos respondem: não. Por quê? Porque só você pode auxiliar a sua família. Só você vai trazer espíritos reencarnantes, como filhos,
netos, bisnetos, sucessivas reencarnações de almas generosas, boas, justas, honestas, corretas, dignas do Criador. Quem vai fazer o futuro será você. Então, se prepare para este futuro, fazendo o melhor de ti. Peça à sua equipe de trabalho que agora faça uma defesa na sua casa. Levante as barreiras na tua casa. Peça as barreiras na tua casa, no teu carro, nos teus portões, na sua chácara, na sua fazenda, na sua loja. O que você tiver e que te pertence, evoca os espíritos para te proteger. Evoca os espíritos da terra para que levante uma barreira. Evoque os espíritos do fogo que façam uma barreira. Os espíritos das águas. Os espíritos do vento. Evocai. Peça aos espíritos dos animais que te protejam. É você que chama. É você que roga. É você que suplica. Para que esta quantidades venham até você. Você pode levantar as trepadeiras, os bambuzais, as árvores frondosas para fazer barreiras. É você que cria. É você que pede. É você que manipula os reinos para que reine a paz. Traga flores, traga essência, traga beleza. E da mesma forma coloca na sua colônia espiritual as flores, a essência das ervas medicinais, os jardins. Cria a sua colônia com a sua beleza, com seus estudos. O que você acha importante para reformar a humanidade? Para transmutar a nossa humanidade? O que você quer pelo planeta Terra? O que você quer pelo Brasil? O que você quer pela sua cidade? E o que você quer pela sua família? Esses nossos desejos e emoções, de emanações do bem, são ouvidos pelos espíritos superiores. E na medida do possível, nossos desejos poderão ser cumpridos. Esse é o grande trabalho do bem. Ora, evocai o vosso anjo da guarda e falai com seu anjo da guarda. Perguntai. Fazei 1, 2, 3 perguntas sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida, sobre a sua missão, sobre qualquer dificuldade. Perguntai. E neste momento, eu peço permissão para encerrar e peço a todas as nossas equipes de trabalho do estudo, pesquisa, educação da mediunidade, todo o grupo Eurípedes, todos os trabalhadores possam levar todos os espíritos. Peço o encaminhamento de
todas as vossas bacias, familiares, amigas, inimigas, doentes ou enfermas. Peça que a sua equipe de trabalho leve todos os espíritos para as escolas, de acordo com a necessidade particular de cada espírito. É como uma triagem. E assim eles serão levados por essas escoltas por todos os espíritos, pelos guardiões, pelos protetores, anjos de guarda, para as escolas espirituais. E neste momento nós agradecemos pela oportunidade da vida, pela oportunidade de estar aqui agora, pela oportunidade do aprendizado, pelo desenvolvimento da minha mediunidade. E que eu possa acrescentar e fazer o melhor por mim e por todos aqueles que me rodeiam. E que este halo divino esteja ao nosso redor. Templo onipotente de amor e luz. Se feche. E que a paz reine. Hosana, hosana nas alturas. Paz na terra aos homens de boa vontade. Ave Cristo. Que a paz nos envolva. Até a nossa próxima terça-feira, quando aqui estaremos novamente. Jesus nos abençoe.